revisão de produção textual com a turma do 6º ano, e a gente vai falar hoje do gênero Histórias em Quadrinhos. Histórias em quadrinhos também são chamadas HQs. É uma narrativa rápida, curta, porque o enredo também é curto e é feito as falas através dos personagens. Então, os personagens que dão as falas aos quadrinhos. Existem 2 tipos de recursos empregados no quadrinhos, que são os balões. Nesse caso, não existe só o balão da fala, também existe o balão de pensamento. E as onomatopeias, que são os sons que são utilizados no quadrinhos. Então, o quadrinho ele é feito de 2 linguagens. Ou a linguagem não verbal, que é só as imagens, ou a linguagem verbal e não verbal, que tem a foto, a figura e também tem as palavras. Agora vamos ver um vídeo sobre gibis. A origem do gibi. Em 1934, aqui no Brasil, os jornais A Nação e O Globo fizeram muito sucesso com os encartes de quadrinhos infantis. O sucesso foi imenso, com pico de vendas dos jornais nos dias em que os suplementos estavam presentes. Detalhe, esses mesmos jornais eram vendidos nas ruas por meninos que aos berros anunciavam as manchetes. Em 1937, surge a revista em quadrinho Mirim, de Adolfo Aizen, onde as histórias passavam a ser publicadas de forma completa. Uma revolução, pois nos suplementos elas eram divididas em capítulos, agora eram histórias completas. Em 1939, Roberto Marinho, do jornal O Globo, para competir diretamente com a revista Mirim, lança uma revista chamada Gibi. Veja que Gibi era apenas o nome da revista de história em quadrinhos. Na edição número 3 da revista Gibi, foi publicado um conto, que conta a história de um menino chamado Gibi. A revista Gibi não foi a primeira revista em quadrinho no Brasil, mas seu sucesso foi inegável, tanto que até hoje a palavra Gibi é denominação genérica de qualquer revista em história em quadrinhos no país. De acordo com o antigo dicionário escolar do MEC, de 1965, gibi significava menino, moleque. Nos dicionários atuais, a palavra já aparece como sinônimo para revista em quadrinhos. Ninguém mais pensa em chamar um menino de gibi. Neste caso, a palavra gibi perdeu seu sentido de origem e passa a ter outro totalmente diferente. Gibi passa a ser uma revista de história em quadrinho, e não mais um menino, um moleque. Esta é a origem da palavra gibi. Gibi era uma revista, e agora utilizamos gibi para denominar uma revista em história em quadrinho. Os gibis. E agora a gente vai falar um pouco das histórias em quadrinhos no Brasil. No Brasil, os quadrinhos surgiram no século XIX e o estilo era sátira, ou seja, eles gostavam de fazer críticas ao governo, à sociedade. Então, os quadrinhos começaram com os cartoons e logo após virarem cartoons que eles se transformaram em tirinhas. No Brasil, atualmente se destaca 2 cartunistas, Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, e o Ziraldo, que é o criador do Menino Maluquinho. Então essa foi a revisão de produção. Até a próxima aula.